Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 1 da série A Operação Barbarossa. Nesta série, acompanharemos os primeiros dias daquela que foi a maior operação militar da história, a invasão alemã da União Soviética. 22 de junho de 1941. Neste dia tinha início a invasão alemã da União Soviética e o Exército Vermelho, precariamente entrincheirado ao longo da fronteira, era apanhado quase que completamente desprevenido. Durante meses, Adolf Hitler concentrou na fronteira com a União Soviética uma força de combate composta por milhões de soldados. Mas Joseph Stalin, apesar de confrontado com evidências claras dessas movimentações, recusava-se a acreditar, alegando que não passavam de rumores plantados pelos britânicos para empurrar o seu país para a guerra contra a Alemanha. Os serviços de inteligência de todo o mundo enviavam relatórios detalhados para Stalin, mas nunca eram levados a sério. Nessa época, Stalin pensava que se respondesse a essas evidências e se preparasse defesas de forma mais ativa, acabaria por provocar a ira de Hitler, e isso era algo que ele não queria, e o motivo era simples. Em 1941, o Exército Vermelho não estava pronto para a guerra. Desde as grandes purgas de 1937 e 1938, quando Stalin afastou, prendeu, rebaixou ou matou grande parte dos seus oficiais de alta patente, que o Exército Vermelho vinha passando por um longo e penoso processo de reconstrução. Em novembro de 1939, centenas de milhares de soldados soviéticos invadiram a pequena e desprotegida Finlândia, naquela que ficaria conhecida como a Guerra de Inverno. Apesar dos finlandeses não possuírem blindados ou aviões, os soviéticos sofreram baixas gigantescas. Dos quase 800 mil soldados que lá combateram, mais de 360 mil foram mortos ou feridos. Essa era a prova que faltava para Stalin ter a certeza de que o seu exército precisava ainda de alguns anos para estar finalmente pronto para uma guerra contra uma grande potência europeia. Em junho de 1941, ainda vigorava o Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto de 1939 entre os alemães e os soviéticos. Esse pacto, para além de ter dividido a Polônia entre os dois países, garantiria que por algum tempo os alemães não atacariam. Essa garantia dava a Stalin aquilo que ele mais ansiava: tempo. Entre 1939 e 1941, o Exército Vermelho expandiu-se de forma incrível, com Stalin chegando ao ponto de perdoar alguns dos oficiais que foram expurgados nos anos anteriores. Mas apesar desse ritmo frenético, em junho de 1941, os soviéticos ainda não estavam preparados. E por isso Stalin preferia ignorar os avisos que recebia, fazendo de tudo para não irritar o seu vizinho alemão, algo que ele temia que pudesse antecipar uma guerra para a qual ele sabia que não estava pronto. Foi a famosa técnica do esconder o sol com a peneira, ou enterrar a cabeça na areia, mas elevada a uma proporção gigantesca e que teria consequências terríveis.
E neste dia, quase 4 milhões de soldados do eixo, na sua maioria alemães e romenos, 600 mil veículos, 800 mil cavalos, apoiados por 3.500 blindados, 3.000 aviões e quase 8.000 peças de artilharia, a maior e mais poderosa força de invasão alguma vez reunida em toda a história, invadiam a União Soviética ao longo de uma frente com 3.000 quilômetros de comprimento. O ambicioso objetivo de Hitler era atacar os soviéticos em 3 colunas principais, ao norte, ao centro e ao sul. O norte ficaria sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos Norte, sob o comando do marechal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, que atacaria a partir da Prússia Oriental através dos países bálticos, tendo como alvo principal a cidade de Leningrado. O centro ficaria sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos Centro, sob o comando do marechal de campo Fedor von Bock, que avançaria pela Bielorrússia e com o objetivo principal de capturar Smolensk e Moscou. O Sul ficaria sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos Sul, sob o comando do marechal de campo Gerd von Rundstedt, que avançaria pela Ucrânia com o objetivo de capturar a sua capital, Kiev, e os vastos campos agrícolas e os seus ricos recursos minerais, bem como destruir o gigantesco parque industrial ali instalado. Com a Ucrânia conquistada, o objetivo desse grupo de exércitos passaria a ser o Cáucaso e os seus quase infindáveis recursos petrolíferos. A invasão alemã começou logo depois da meia-noite, com o marechal Georg Zhukov acordando Stalin às 3h30 da manhã com um relatório urgente confirmando o ataque. Mas Stalin recusou-se a dar a ordem para o Exército Vermelho responder o ataque, acreditando tratar-se apenas de uma provocação alemã. Foi somente às 6 da manhã que Stalin autorizou o seu exército a atacar o avanço alemão, mas já era tarde demais. Apenas nesse primeiro dia de combate, os alemães conseguiriam destruir quase 2.000 aviões soviéticos, a maioria dos quais ainda no solo. E em alguns pontos chegaram a avançar quase 50 quilômetros, capturando dezenas de milhares de soldados que, confusos, não sabiam como reagir ao ataque. O caos nas linhas soviéticas era completo, com os comandantes militares recebendo ordens desconexas e, em alguns casos, contraditórias. Tudo isso foi aproveitado ao máximo pelos alemães, que avançavam contra a União Soviética da mesma forma que fizeram na França, com seus blindados atuando como pontas de uma longa e afiada lança. Abriam brechas nas defesas inimigas, que eram depois preenchidas pela infantaria motorizada que seguia logo atrás. E quando encontravam defesas mais fortes, contavam sempre com o apoio da Luftwaffe e dos seus precisos e mortais bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Os primeiros dias da invasão alemã serão acompanhados com detalhe aqui no canal. Estejam atentos às novidades.